Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem mesmo, em casa, se cuidando, para ajudar no combate a esse vírus aí, ok? Bem, vamos começar a nossa aula e nesse início eu preciso ter uma conversa com vocês, rápida, né, mas esclarecedora, ok? Bem, a gente já terminou o nosso material didático do SAS, né, com uma série de resoluções de questões no modelo Enem, algumas no estilo Enem, de fato, né, tiradas de uma prova do Enem. Porém, um determinado dia vocês conversaram comigo, tendo em vista, abordado, né, tendo em vista que vocês iam fazer provas no estilo US, que é a prova parcial de vocês. Então vocês sugeriram que eu trouxesse também questões US para a gente dedicar o nosso tempo também para essa prova importante, que para vocês é tão importante quanto o Enem. Então, se eu não me engano, houveram duas aulas que eu trouxe esse tipo de material, né? Questões da UES, provas antigas da UES. Inclusive, eu mandei recentemente um PD para vocês com, a, com uma prova antiga da UES, para vocês resolverem, praticarem. Então, como o nosso material já foi finalizado, também já chegamos a trabalhar questões de estilo S, eu resolvi trazer algo que valesse para ambas as provas, certo? Não é algo gramatical e não é algo de vocabulário. É algumas técnicas e estratégias, como vocês estão vendo aqui do lado, né? São técnicas e estratégias para você, te auxiliar em uma leitura e interpretação de texto, que é o aspecto mais importante que vocês vão poder ter e estudar da língua inglês ou qualquer língua estrangeira a partir de agora. Por quê? Porque vocês estão se preparando para o vestibular e o vestibular, majoritariamente, principalmente a UES, ela vai te exigir habilidades de leitura e interpretação. O Enem ele aborda gramática e vocabulário? Aborda, só que de uma outra maneira, sempre contextualizado dentro de um texto, ok? Então, meio que gramática e vocabulário fica em segundo plano. E quando eles fazem isso, certo? É uma faca de dois gumes, porque uma pessoa que tem um domínio gramatical bom e de vocabulário, ele vai achar essa prova fácil para a prova do Enem, porque ele não está te cobrando muita gramática. Ou quando ele cobra de uma maneira contextual, saber o uso daquele verbo, daquele substantivo e tal. Então, é de extrema importância que você, né, sempre mantenha e revisando assuntos gramaticais, certo? Porque o Enem vai cobrar. Já a UES ela é mais de interpretação mesmo, né? A essência da prova da UES é de interpretação. A gente já fez essa discussão, vocês já estão totalmente cientes disso. Então, o que eu gostaria de falar para terminar esse momento aqui de conversa é porque não é só questão de prova, de vestibular. É quando vocês também estiverem lá na universidade, no mundo acadêmico. Lá você pode se deparar com uma disciplina, um professor que vai te cobrar muito a questão do inglês. Como? Trazendo textos em língua inglesa. Porque, segundo ele, aquela determinada área que ele está abordando nas aulas dele, os textos estão escritos em língua inglesa. Não teve texto traduzido para o português se tratando daquele assunto da aula dele. Então, lá na universidade, quando vocês entrarem próximo ano, vocês podem se deparar com esse tipo de situação, né? Então, é de extrema importância que vocês desenvolvam ainda mais essa questão da leitura e interpretação, ok? Porque vocês podem sentir essa necessidade lá na universidade, ok? Tranquilo? Então,
com esse objetivo de transcender o material didático de vocês, de transcender as provas que vocês vão fazer no meio do ano, a UES, ou final do ano, UES novamente, e Enem, eu trouxe esse assunto para vocês de técnicas e estratégias de leitura em inglês. E essas técnicas e estratégias valem não só para a língua inglesa, mas para qualquer língua estrangeira que você esteja estudando, ok? Então vale para espanhol, francês, italiano, alemão e assim vai, ok? Bem, vocês puderam perceber aqui que os slides vão aparecer aqui na tela de vocês. Por enquanto ele está dividido a tela comigo, mas nesse exato momento peço licença a vocês que eu vou dar uma sumida aqui e vai ficar só os slides para vocês acompanharem aqui, ok? Então vou dar uma sumida aqui em 3, 2, 1, tchau. Beleza? Então vamos aqui, técnicas e estratégias de leitura em inglês. Para começo de história, pessoal, a gente tem que refletir um pouco o que é ler, né? E todo mundo sabe, né, no caso de vocês, chega nessa altura do campeonato, terceiro ano, um nível de maturidade já avançado comparado a Fundamental 2, que ler não vai ser só a simples codificação de palavras, né? Muitos sabem ler, e isso no sentido de codificar as palavras, reconhecer as palavras. Mas o mais importante é interpretá-las, compreender como essas palavras estão sendo usadas dentro do texto. E quando você pega um texto em língua estrangeira, isso se torna ainda mais difícil, porque uma coisa, obviamente, é você ler em português, que é a sua língua materna. Outra coisa é você ler em língua estrangeira. Então, ler em língua estrangeira, para quem não tem a habilidade muito desenvolvida em interpretar, ele pode esbarrar somente na codificação de palavras e não entender o contexto, a mensagem que aquele texto quer passar para você, ok? E é isso que eu quero que vocês desenvolvam ainda mais com o meu auxílio, ok? E além da codificação, tentar entender a essência que aquelas palavras ou aquela palavra específica está sendo usada. E isso é importante para vocês que vão fazer prova de vestibular e mais lá na frente, dentro da universidade, quando vocês estiverem lendo algum texto em língua estrangeira, vocês lembrarem que vocês precisam transcender essa codificação, né? Tentar entender aquela palavra dentro do contexto do assunto que vocês estão estudando, né? Dentro da disciplina do curso de vocês, ok? Então vamos passar adiante e o nosso objetivo é compreender. E o que é compreender? É perceber e entender o que o autor quer dizer pelo uso das palavras. Então, você tem aquelas palavras, você tem aquele texto verbal, e o objetivo é compreender, ou seja, perceber como aquelas palavras estão organizadas, certo? Entender o propósito do autor, por que aquele autor colocou aquela determinada palavra e não colocou outra, né? Por que o autor, por exemplo, destacou aquela palavra, né? Então, a gente está entrando aqui no método somente do texto verbal, né? Que ele diz aqui que o autor quer dizer pelo uso das palavras. Vocês sabem que a parte não verbal está muito em alta, está muito importante nas provas hoje em dia. O Enem está aí para servir como prova, até porque toda questão praticamente do Enem em provas de língua estrangeira tem alguma imagem, né, para auxiliar você a essa compreensão. Mas obviamente que as palavras, a parte verbal ainda vai se sobressair muitas vezes em relação à parte não verbal. Então, compreender é você realmente perceber e entender, né, o que o autor quer dizer com as palavras, porque as palavras são o principal instrumento para você poder entender a mensagem daquele texto, ok? Claro,
isso vale muito para a UES, que a UES não trabalha com parte não verbal, né? Elemento não verbal. Quem trabalha muito é o Enem, ok? Temas comuns em textos de provas. Então, isso aqui é interessante porque você já pode preparar ali uma estratégia de poder se atualizar, de poder ler mais sobre determinados assuntos em detrimento de outros, né? Então, quando você tem essa noção de que determinado assunto é muito comum em prova, é interessante porque te auxilia na sua estratégia de se atualizar, né? Então, por exemplo, ah, eu me lembro que eu resolvi uma prova da UES com vocês que falava de mortalidade infantil. E o interessante é perceber que mortalidade infantil está aqui, ó, está dentro desse public health, que é saúde pública, é problema de saúde pública, mortalidade infantil, ok? Então perceba que é um tipo de assunto muito comum mesmo em provas de vestibular, concursos e assim vai, né? E nessa parte aqui, vocês vão se identificar mais com a prova da UES, porque a UES é que gosta de trabalhar com textos e assuntos mais técnicos, mais, como é que eu posso dizer, mais elaborados, mais complexos, né? Então, você vai ter aqui os biofuels, ok? Que são os combustíveis biodegradáveis. Você vai ter aqui o meio ambiente, environment. Você vai ter o IT, que é a tecnologia de informação, né? E você vai ter economy, você vai ter public health, você vai ter global warming, que é o aquecimento global, que está relacionado, né, à questão do meio ambiente. Então, são assuntos que você precisa realmente dar uma atençãozinha maior, né? Principalmente quando você está com o intuito de passar na UES, né? Que vai abordar esses assuntos mais do nosso dia a dia, assuntos que estão sempre em pauta em jornais, revistas importantes, né? Ok? Vamos seguindo aqui. Opa, pronto. Aqui é o nosso último slide. Aqui. E aí, pessoal, é o seguinte. Vale lembrar que a questão desses temas aqui, eu não quero dizer que eu não quero amarrar esses temas aqui, no sentido de que vocês só vejam, estudem isso aqui e pronto, não lê outras coisas, outros tipos de informação, né? Eu acho que todo conhecimento é válido, toda forma de se atualizar é válida, claro, usando o bom senso, que hoje em dia, infelizmente, você está muito sujeito à questão da fake news, né? Mas isso aqui fica como uma sugestão, ok? Beleza? E aí, gente, para a próxima aula, deixa eu voltar aqui. Pronto. Para a próxima aula, a gente vai agora desenvolver de fato essas técnicas e leituras e técnicas e habilidades para poder interpretar, ok? Um texto em língua inglesa. A gente vai começar na próxima semana fazendo uma pequena reflexão sobre essas técnicas e estratégias de leitura e depois a gente vai ver de fato que técnicas são essas, ok? Beleza? Em relação ao a leitura de língua inglesa ou língua estrangeira, né, no caso. Então a gente vai ver próximo vídeo o skinny, né? Então são palavras cognatas, que a gente já viu isso, o próprio material do Sá já fez essa gentileza de trazer um módulo para trabalhar com esse aspecto importante de um texto. Então, eu vou ficar por aqui, ok? Próxima semana a gente vai desenvolver melhor, né, essas técnicas e estratégias de leitura aqui, ok? Um forte abraço, se cuidem, ok? A gente se vê na próxima semana, ok? Na próxima videoaula. Tchau, tchau.